Olá, pessoal! Esse trabalho investiga como a interação entre diferentes atores da Secretaria de Educação ajuda a moldar uma burocracia criativa. O foco é entender como a gestão da educação tenta equilibrar a segurança jurídica, estabilidade institucional e agilidade para enfrentar os problemas complexos da educação pública gaúcha. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul é o órgão responsável por planejar, coordenar e gerir a rede estadual de ensino. Sua atuação envolve gestão escolar, currículo, infraestrutura, acompanhamento dos estudantes, serviços acadêmicos e recursos humanos, articulando diversas áreas e níveis da administração pública educacional. Nesse contexto, o documento Governança da Educação, Protocolo de Implementação Órgão Central, é central para nossa análise. Ele funciona como um guia estratégico da SEDUC, organizando como o órgão central as coordenadorias regionais e as escolas devem planejar, monitorar e corrigir suas ações com bases em metas, indicadores e acompanhamento contínuo. Além de estruturar a governança da rede, o protocolo foi essencial para mobilizar os conceitos do trabalho e orientar a construção das entrevistas. A partir disso, mobilizamos conceitos como Estado empreendedor, estabilidade ágil, capacidades dinâmicas, mística da missão e hacker da burocracia aprendidas na disciplina. Assim, vamos passar para as entrevistas. Eu queria inicialmente que tu fizesse apenas uma pequena apresentação. Me chamo Vinícius Xavier. Eu ingressei no serviço público em 2018, numa empresa pública de sociedade de economia mista. Eu atuei na posição de procurador da companhia e, posteriormente, em 2020, fui nomeado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Então, eu fiquei de 2020 a 2023 neste cargo. Em 23, fui nomeado para o cargo de analista jurídico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E em 2025, retornei ao Estado para o cargo de analista jurídico da Procuradoria-Geral do Estado. Dentro do contexto de modernização administrativa, né? Como tu considera a viabilidade de modernizar uma estrutura circular sem perder a memória institucional dentro dessas novas teorias de modernização administrativa? Entendo que a modernização do Estado, em todos os aspectos, ela deve partir de pessoas, né? Ainda que existam agendas políticas que são eleitas democraticamente pelo regime que nós temos no nosso país, regime democrático, mas eu entendo que a estrutura governamental mesmo do serviço público deve ser feita por pessoas e essas pessoas fazer essa gestão do conhecimento e modernização, adaptando as políticas, né, e as agendas eleitas pela sociedade. E essa gestão eu entendo que deve ser feita por parte mesmo da inovação dos servidores, né, efetivos, né? E eu acho que são os principais aí condutores aí de qualquer implementação e execução de políticas públicas no Estado. Na sua percepção, as decisões e ações desenvolvidas pela Secretaria dialogam com os desafios vividos pelas escolas da rede estadual? Como isso aparece na prática? Eu acredito que sim, tá, Júlio? Eu acredito sim. Eu tô acho que vai fazer 2 anos. Fazemos 2 anos que eu estou na secretaria aqui. É uma percepção muito atual, muito contemporânea, assim, né? Mas eu percebo, sim, tá, que existem muitas iniciativas, existem pessoas olhando para dados concretos e propondo iniciativas, assim, para alguns desafios que é possível verificar dentro das escolas. Vejo que a análise desses dados, a proposição para essas iniciativas, eu ainda não tenho acesso assim, a uma mensuração desses resultados. Talvez seja porque são implementações muito recentes, mas eu vejo que isso está no radar da Secretaria e há algumas ações aí sendo executadas, assim, umas iniciativas sendo executadas. E aqui caímos no dilema novamente, aí, que a gente abordou inicialmente, ó, como você concilia o cumprimento das regras e dos processos institucionais com a implementação de novas ideias e estratégias de trabalho. Com relação ao cumprimento de regras, para mim, isso está claro dentro do princípio da administração pública ali, da nossa legalidade, então a gente tem que estar restrito aos nossos deveres e aquilo que é proibido também, tá? Com relação à implementação de novas ideias e estratégias de trabalho, eu enxergo que na minha atuação, assim, eu encontro espaço para isso, graças ao patrocínio das minhas lideranças, tá? Então, eu tenho lideranças que proporcionam essa liberdade para propor novas ideias e novas formas de solução de problemas, tá? É fundamental aí na minha visão, assim,
que não basta tu ter novas formas, tu identificar soluções para problemas ou para métodos ali, processos de trabalho, mas se a tua chefia, a tua liderança não está com uma cultura de inovação ali e comprometida ali com a eficiência propriamente do serviço público, fazer mais por menos, né? Com a reforma administrativa, você percebeu maior abertura para propor novas formas de atuação e organização do trabalho? Essa pergunta, Júlio, fica um pouco comprometida e vazia na minha percepção, porque eu entrei dentro da administração pública direta em 2020, né? Então já tinha sido operada a reforma administrativa, então eu não vi essa transição, tá? Eu já entrei dentro das novas regras, dentro das nova proposta. Qualquer proposta não, tá? Qualquer proposta eu acho que é muito amplo, tá? E no serviço público, assim, existem várias premissas, assim, até mesmo políticas, assim, e que às vezes limitam as propostas, né? Ou o tempo das propostas. Iniciativas fundamentadas para a eficiência administrativa, para ganho, para melhoria de serviços, de entrega para a sociedade, que acaba, no fim, sempre indiretamente recaindo o nosso trabalho para a sociedade. São bem vistas, tá? Por exemplo, da política de gestão de pessoas que eu participei junto com a equipe, então foi algo inovador, foi uma proposição nossa, do nosso Estado, de servidores do Estado, que foi apresentado para a gestão governamental, e a gestão governamental concordou com a ideia, né? Assim como outros exemplos, por exemplo, a estrutura de cargos comissionados e funções gratificadas também foi uma outra iniciativa que foi proposta por nós, diante de um problema de nós propomos uma nova modelagem também de gestão de cargos e funções, extinguimos, compilamos todos esses cargos de todas as leis em uma lei única. Vejo que boas ideias, bem fundamentadas, com ganhos bem visíveis, assim, têm sido bem aceitas, pelo menos nessa gestão, assim. Primeiro, obrigado pelo seu tempo, Sharon, de estar falando aqui com a gente hoje, para discutir um pouquinho sobre o processo de modernização do Estado do Rio Grande do Sul, e especialmente assim da Secretaria Estadual de Educação. Então, inicialmente, eu queria que tu pudesse te apresentar, né, falar um pouquinho da tua formação e da tua trajetória. Bom, então eu sou a professora Cheryl dos Santos, eu sou professora de História na rede, né, concursada, trabalhei em sala de aula até 2020. Em 2020 eu vim para a Secretaria, né, para trabalhar na gestão, como assessora ERER, e atualmente estou diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica. Sou uma mulher negra de pele clara, de 45 anos. Pela tua experiência, assim, que é na gestão, na tua percepção, assim, essas decisões e ações desenvolvidas pela Secretaria, elas dialogam com os desafios vividos pelas escolas da rede estadual? Como isso aparece na prática do teu trabalho, assim? Eu acredito que sim, dialogam mais do que em tempos anteriores, mas a gente ainda tem poucas estruturas de processos de idas e vidas, de devolutivas. Eu acho que uma das fortalezas desse processo é que a gente tem no órgão central pessoas da educação. Então, essa é a nossa fortaleza e a nossa fraqueza. A gente tem aqui o pessoal deslocado de escola para vir tomar conta da gestão. Isso tem uma parte boa que a gente acaba planejando ações a partir de um lugar de experiência vivida, né? Então a gente toma decisões sobre esse viés. Mas também a nossa fraqueza, porque em nível de gestão, algumas coisas precisam de outros conhecimentos que a gente não tem trazido da escola. Então esse é um ponto. No caso específico da área aqui que eu coordeno e da subsecretaria que eu participo, isso é uma grande fortaleza, porque nós estamos aqui na área pedagógica. A Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação é, digamos, a área pedagógica da secretaria, e o departamento que eu lidero, o DCEB, tem 99,9% das pessoas são professoras da rede. Então, assim, a gente consegue pensar as políticas de currículo, de implementação, de recomposição, de acompanhamento pedagógico, trazendo essa experiência para cá. Isso não é realidade para todas as áreas da secretaria. Então, digamos, por isso que é sempre ao mesmo tempo uma fortaleza como uma fraqueza. Como é que tu concilia esse cumprimento das regras e dos processos institucionais, que é próprio do serviço público, né, e de uma burocracia de Estado, que é disso que a gente está falando, assim, com essa implementação de novas ideias e estratégias de trabalho, que também é um movimento necessário para o papel do Estado hoje? Vendo desde aqui da secretaria,
e não tentando pensar em todas as secretarias, a SEDUC foi, acho que, uma das últimas a entrar nesse processo assim de modernização de processo. E a gente padece disso. Por exemplo, a secretaria, somente em 2023, que a gente teve aí uma reorganização da estrutura administrativa da secretaria. Quando eu cheguei em 2020, a estrutura de departamentos, divisões, seções, enfim, o organograma mesmo da secretaria era muito nebuloso, não tinha um regimento e também não havia uma preocupação com fluxos e processos. Então, as coisas não estavam alocadas, por exemplo, a partir de um escopo de um departamento. Quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade de compreender essa estrutura. Por quê? Porque quem está chegando da escola, por exemplo, não conhece a estrutura da secretaria. E o que se espera que tu veja em algum lugar, né? Sei lá, veja o organograma e saiba, tá, se eu tenho uma dúvida sobre infraestrutura, eu vou conversar com fulano, aqui com esse departamento, por exemplo. Tinha nominalmente, tu tinha que saber mais ou menos assim, nominalmente, porque dizia lá, departamento de administração, por exemplo, tá? E tu imaginava, então tudo que é administração é aqui, beleza, mas aí tu pegava a demanda e levava, não, isso aqui não é aqui não, isso é no departamento é no pedagógico. Então, isso aqui não é coisa de... Então não havia essa racionalidade aplicada nessa organização. Isso é muito recente. Inclusive, eu acredito que é muito recente na administração pública do Estado como um todo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, pelo menos de onde eu vejo. Isso é um processo, por exemplo, de que vai ficar muito mais evidente no pós-pandemia. Entre 22, final de 21 e 22, isso começa a ficar mais evidente. Se mudam as secretarias como um todo. Mas tem uma secretaria tipo a SPGG, que antes era Secretaria de Administração e Recursos, mas aí passa a ter uma SPGG que começa a pensar esses processos e tentar organizar esses processos e padronizar processos dentro do Estado. Então, esse é um movimento bem complexo. E aí, o que acontece? A secretaria, como entrou, digamos assim, um pouco tardiamente nesse processo, acredito que padeceu de ter esse par e passo mais assertivo. Quais foram os ganhos disso? Como é que eu entendo que melhorou para a gente? Melhorou fluxos e processos. A gente consegue enxergar melhor dentro da gestão da secretaria quem faz o quê, ou pelo menos deveria. Então, a gente tem as subsecretarias com seus escopos mais definidos, tem os departamentos, tem uma estrutura mais bem definida. Com isso também melhorou-se a remuneração, era um outro desafio dentro da secretaria. A Secretaria de Educação não tinha as mesmas FGs e os mesmos CCs das outras. Cada secretaria de Estado tinha uma tabela de FG. Então, isso também impede melhoria de processo. Então, se unificou tudo isso no início de 2023, com a reforma administrativa mais ampla. E isso faz com que a gente tenha lideranças nessas subsecretarias, nessas diretoras, com um nível mais sênior. Pode convidar alguém para ocupar esse cargo, que tenha um pouco mais de experiência, que tenha melhor qualificação, porque tu melhora a remuneração, isso é fato. Né? Eu acho que para o meu trabalho aqui, foi menos difícil lidar com os processos, porque eles ficaram mais nítidos. Qual é o entrave disso tudo? A gente ainda tem, dentro da secretaria e dentro dessa gestão, processos do tipo, sempre foi assim. E aí segue fazendo daquele jeito, mesmo que aquele não seja o jeito mais eficiente dentro de uma nova estrutura, ou dentro de uma mesma proposta, porque tem que ser feito assim. E isso eu acho que é um problema da gestão pública como um todo. É um desafio da gestão pública. Acompanhar a modernização de processos, as inovações nos processos, garantindo, por exemplo, ajustes à legislação. Coisas que fazer gestão de projetos dentro de uma secretaria de Estado exige que a gente, por exemplo, atenda lei de licitação. Tem esses fluxos que ainda são muito complexos aqui dentro. Isso também chega no nível de decisões. Tem decisões que precisam ser tomadas rapidamente, mas para que elas se efetivem, tem um processo, um rito dado por algumas outras estruturas que não tem como. Tem um rito que às vezes impede o andamento do processo. Então, tu vai fazer o melhor processo, o melhor workflow e vai ficar parado por conta disso. Tem uma questão aí entre a modernização e o sempre foi assim, que é a questão da cultura organizacional, né? E institucional, que é uma coisa que tu não muda, né, de um ano para o outro. Ainda mais com um contingente de pessoas tão grandes como tem a Secretaria de Educação. Né? E esse é um ponto importante. A gente viu também nos últimos anos uma melhora na EGOV, na nossa escola de governo, mas ela não tem capilaridade suficiente para dar conta de todas as secretarias. Então, assim, o que seria necessário nesse processo? Exemplo bem básico, a secretaria passou a ter, desde 2022, um planejamento estratégico, mas a gente não consegue dar visibilidade para esse planejamento estratégico em todos os níveis da secretaria. O pessoal no nível operacional, muitas vezes, nem conhece o planejamento estratégico, isso é um problemão de gestão. E isso tudo precisaria o quê? Da EGOV, da escola de governo, garantindo que a gente tivesse formação em serviço, e, assim, sinceramente,
Não vamos acreditar que a EUCOL vai dar conta disso para todas as secretarias. Então, isso ia requerer, por exemplo, que a própria secretaria tivesse dentro da sua estrutura um departamento para encaminhar também no final, assim, eu queria te perguntar, assim, que com essa reforma em processo, você percebeu uma maior abertura para propor novas formas de atuação e organização do trabalho nesses anos que você está nessa posição de gestora na secretaria? Eu acho que sim. Não quero ser excessivamente otimista, mas eu acho que o momento em que fica mais nítido os processos, tu consegue ter espaço também para propor melhorias dentro desse processo. Era tão sem muito, vamos apagando incêndio aqui, apagando incêndio, que não tinha espaço para planejar. E esse espaço de planejamento, ele só vem a partir dessa organização estrutural. Planejar ações, pensar como ela vai atingir um determinado objetivo, se vai ou não vai. Tu fica com pelo menos um parâmetro para poder implementar ou até propor alguma coisa, porque tu tem uma meta, tu não fica só pensando numa solução para um problema etéreo. Por exemplo, olha, não, aqui neste departamento cuidamos de currículo. Bom, definido isso, qual é a minha margem para pensar soluções para esse ponto? É muito melhor tu dizer, não, aqui nós somos o pedagógico. Gente, pedagógico é tudo. Tem um espaço tão amplo que tu não consegue fazer nada, nem propor. Então, às vezes, ter isso mais definido, declarado e expresso facilita esse trabalho, tá? Não fica super maravilhoso, não fica o melhor workflow, porém, facilita para que tu ajuste em serviço esses processos e proponha novos processos, implemente, inclusive, processos dentro do fluxo de trabalho. Inicialmente, então, eu peço para contar um pouco da trajetória pessoal, nome, cargo e a trajetória pessoal no serviço público para a gente contextualizar, por favor. Perfeito. Eu sou a Marta Souza e sou atualmente chefe de divisão, da divisão de registro de pessoal aqui do Departamento de Gestão de Pessoas na SEDUC. O meu cargo é como analista jurídica, sou vinculada à Procuradoria-Geral do Estado há cerca de 3 anos. E antes desse cargo, eu era concursada numa estatal, aqui do Estado também, no cargo de advogada. Então, no Poder Executivo, por assim dizer, eu tenho 3 anos, mas tenho uma experiência anterior no serviço público como advogada numa sociedade de economia mista. Então, na pergunta número 1, na sua percepção, as decisões e ações desenvolvidas pela Secretaria dialogam com os desafios vividos pelas escolas da rede estadual? Como isso aparece na prática, né? A estrutura, assim, que a Secretaria de Educação tem, a Secretaria Estadual de Educação tem, é realmente uma estrutura enorme, né? Extremamente capilarizada, o que traz um desafio gigante para que a gente possa atender às necessidades específicas, né? Especialmente porque a gente tem públicos diversos, enfim, tipos de escolas com diferentes necessidades. Então, o desafio realmente é grande. Tentando ser o mais objetivo possível, assim, pensando na questão de decisões e ações desenvolvidas, né? Eu percebo que há uma tentativa de resolver alguns problemas que são históricos, tá? Algumas vezes existem ações que conseguem, de alguma forma, fazer frente, pelo menos a parte desse problema, mas o problema é estrutural, como a gente sabe. Porém, eu entendo que a gente ainda está muito longe de tomar decisões e ações mais assertivas para resolver os grandes desafios, aí, os grandes dilemas da educação pública aqui no nosso estado. Eu acho que a gente precisaria de um diálogo bem aberto com quem está na ponta mesmo, sabe? Para realmente as coisas serem construídas de forma coletiva. Eu vejo que existem movimentos que se propõem a isso, então, claro, é difícil falar porque eu não tenho um elemento de comparação, né? Considerando que eu estou há pouco mais de 6 meses aqui na secretaria, eu não tenho um elemento de comparação com como era antes. Então, isso talvez me deixe com uma visão um pouco parcial da situação, porque eu, até pensando no cenário completo, né, como eu não sei como era antes, fica difícil ter um elemento de comparação, então eu só conheço a realidade do momento, né, e de um momento bem recente, por assim dizer. Mas eu vejo que a gente tem algumas iniciativas que se propõem, enfim, a dialogar de alguma maneira, mas... Como conciliar o cumprimento das regras e dos processos institucionais com a implementação de novas ideias e estratégias de trabalho?
Eu penso que uma forma de fazer isso, e aí realmente conversa bastante com a primeira questão, é envolvendo as pessoas. A gente não consegue fazer isso de uma maneira verticalizada, por assim dizer. Claro que a gente sabe que existem, enfim, decisões e diretrizes que inevitavelmente são tomadas pela alta liderança e é normal dentro de qualquer estrutura, seja ela pública ou privada. Mas para que a gente possa fazer as coisas acontecerem, é necessário engajamento também. Como fazer, especialmente falando, a gente fala muito sobre a burocracia de ruas, né? Falando em políticas públicas, e não tem como se implementar mudanças que sejam perpetuadas ao longo do tempo, sem o envolvimento e principalmente o engajamento de nós, que somos os servidores e que, via de regra, somos estáveis, e não estáveis no sentido constitucional da palavra, não daquela estabilidade do serviço público, mas a gente tende a ser mais estável no local onde a gente está. Acho que esse é um desafio, conseguir de alguma forma tomar essas decisões importantes de forma centralizada e engajar as pessoas, e ouvir principalmente as pessoas, porque não tem como engajar se não ouvir. É claro que a gente sabe que ouvir não significa acolher, mas ouvir é parte fundamental desse processo de pertencimento, que vai fazer com que as decisões tomadas enfrentem uma menor resistência, sejam mais assertivas e consigam se manter, se perpetuar ao longo do tempo. Isso que essa ideia de cadeiras transversais, de colocar diferentes atores com diferentes visões, também tende a trazer um olhar diversificado, porque os problemas, eles também exigem isso. Porém, às vezes até a resistência em relação a como gerir essas diferentes visões, assim, é um desafio e a ser enfrentado. E não existe nem resposta certa, nem resposta errada, nem jeito certo, nem jeito errado. Existe a gente conseguir, de alguma forma, dialogar e tentar o consenso, né? E a terceira pergunta, eu acho que envolve um pouco da tua experiência profissional já de longo tempo, né? Para entender dentro de um contexto, pode ser até mais amplo, né, de como uma reforma administrativa ela atua, né? Então, de que forma tu percebe uma maior, se for o caso, se percebe uma maior abertura para propor novas formas de atuação e organização do trabalho. Percebo, sim, percebo que existe, assim, no dos últimos tempos, e aí realmente não falando exclusivamente da minha experiência aqui no Executivo Estadual, né, mas também da minha experiência anterior, eu percebo que a gente tem que a gente tem essa abertura e que isso é muito positivo para a organização do trabalho, porque todas as pessoas, elas têm diferentes experiências, né, em setores diferentes, enfim, e visões de mundo, de vida, experiências de vidas pessoais, e eu acho que a partir do momento que a gente começa a ouvir isso, a colocar essas pessoas para dialogar e com uma possibilidade, de fato, de não só serem ouvidas, como serem parte integrante de um processo de mudança, de uma atuação que dê um pouco mais de protagonismo para esses atores, por assim dizer, a gente consegue uma organização do trabalho que faça mais sentido dentro daquelas estruturas, independente de qual seja. Porque também, o que a gente já falou antes, não adianta tomar decisões nem alta liderança e que isso seja de difícil implementação ou não atenda às necessidades da realidade.